O primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês, a atuação dos músculos estabilizadores, é supino reto com halteres. Vocês vão observar que nesse exercício, 5 musculaturas vão trabalhar com estabilizadores. Olha só, em apenas um exercício, que é pro peitoral, né, como agonista, deltóide anterior e tríceps como sinergista, vocês vão observar que 5 musculaturas vão trabalhar para eu conseguir executar o exercício com estabilidade, ou seja, fazer da forma correta e prevenindo lesões. Vamos lá. Hoje eu vou lhe ensinar o que são os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e estabilizadores. E também eu vou te mostrar o quanto isso será extremamente importante na hora de você elaborar um treino. Mas antes, deixe me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 24 anos a conquistarem os seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Muito bem, vou começar explicando para você o que são os músculos agonistas e antagonistas. Mas antes, deixa eu explicar a tradução das palavras, tá? Então, agonista é igual a combatente e antagonista é o oposto disso, ou seja, anticombatente. Muito bem, agonista. Agonista são os músculos principais na musculação que serão treinados. E antagonista são os opostos deles. Então, vou dar um exemplo aqui de bíceps e tríceps. Então, vamos lá. Quando eu vou fazer um exercício para bíceps, o músculo agonista aqui é o bíceps. E qual o oposto do bíceps dentro da mesma estrutura do corpo? Ou seja, nesse caso a estrutura do braço, tá? Então o oposto do bíceps é o tríceps. Logo, o tríceps é o antagonista do bíceps. Agora vamos inverter. Suponhamos que eu vou fazer um exercício para tríceps, então o tríceps pulei. Nesse caso, o músculo agonista, ou seja, o músculo principal que vai ser ativado, é o tríceps. E nesse caso, desse exercício, o oposto de tríceps é o bíceps. E agora também eu vou dar um outro exemplo. Então, estou fazendo um exercício para peitoral. Então, vamos supor, supino reto máquina. Nesse caso, o músculo agonista é o peitoral e o oposto dele, ou seja, o antagonista, é o dorsal. Agora vamos inverter. Estou fazendo um exercício para dorsal, que no caso é remada máquina. Ou seja, o agonista nesse caso é o dorsal e o antagonista do dorsal nesse caso é o peitoral. Antes de eu seguir com as explicações, tem uma coisa importante para estar falando para vocês. O que é a fase concêntrica e excêntrica na musculação? Fase concêntrica é quando você promove o encurtamento muscular, independente do exercício. Fase excêntrica é quando você promove o alongamento da musculatura. Então eu vou dar um exemplo aqui, que eu esteja fazendo um rosca bíceps na polia alta. Então, ó, aqui está o meu músculo bíceps. Na fase concêntrica, que eu vou para vocês, ele encurta. Ó, ele estava aqui, certo? Ó, aqui eu estou com o músculo encurtado, logo é fase concêntrica. Quando eu volto ao movimento, ou seja, quando o músculo alonga, é a fase excêntrica. Então isso vale para todos os exercícios. Muitas pessoas acabam confundindo fase concêntrica e excêntrica com músculo agonista e antagonista. Então eu vou explicar para vocês um pouco mais. Então assim, quando fazemos a flexão de cotovelo, o músculo agonista é o bíceps. E aí tem pessoas que pensam que se eu fizer a extensão de cotovelo, nesse caso é tríceps. Mas depende do contexto. Se eu estou fazendo um exercício, por exemplo, rosca direta, na fase concêntrica com a flexão de cotovelo, o agonista é o bíceps. Na extensão de cotovelo, também é bíceps agonista. Porque eu não estou promovendo nenhum estímulo para o tríceps. Porque a carga que está sendo empregada, eu estou empurrando ela de baixo para cima. Então, nesse caso, tanto a fase concêntrica, o agonista é o bíceps, como na fase excêntrica, o agonista também é o bíceps. Agora, se eu estiver fazendo, vamos supor, um exercício de tríceps, aí inverte, né? No caso da extensão de cotovelo, o músculo agonista é o tríceps. E também no caso da flexão de cotovelo, o músculo agonista também é o tríceps. Então tudo depende do contexto, depende da posição que você está fazendo, depende do exercício. Então sempre você tem que pensar que conforme você faz um exercício para promover o encurtamento da musculatura fazendo força, né, no caso da flexão de cotovelo, vai ser o bíceps tanto na fase concêntrica
como na fase excêntrica, pois na fase excêntrica é o bíceps que vai segurar para o braço não cair, e não o tríceps. Então ele vai ser agonista tanto na fase concêntrica e excêntrica. Agora eu vou dar outros exemplos de músculos agonistas e antagonistas. Então vamos começar aqui, ó. Aqui na parte frontal da perna nós temos o tibial anterior. Na parte oposta nós temos a panturrilha, que é composta pelo músculo sóleo mais os gastrocnêmios. Aqui nós temos o quadríceps, que é o anterior de coxa. O oposto, ou seja, o antagonista, seria isquiotibiais, que é a porção posterior da coxa. Aqui nós temos o glúteo. O oposto, ou seja, o antagonista do glúteo, seria o reto femoral, que também faz parte do quadríceps, e o iliopsoas. Aqui nós temos o antebraço anterior, o oposto dele, antebraço posterior. Aqui nós temos o deltoide anterior, o antagonista dele é o deltoide posterior. E aqui nós temos o abdômen, e o oposto do abdômen, o antagonista, é a lombar. E não são todos os músculos que têm agonistas e antagonistas. Então, por exemplo, o trapézio descendente não tem antagonista. O deltoide medial também não tem antagonista. Uma curiosidade, tem um exercício que trabalha simultaneamente um músculo agonista e um antagonista. E esse exercício é o levantamento terra. No levantamento terra, nós trabalhamos um total de 9 músculos, né? Dentre os principais, tá? Mas uma musculatura que é agonista e outra que é musculatura que é antagonista, no caso é o quadríceps anterior de coxa e os isquiotibiais posterior de coxa. Pois quando nós estamos fazendo a fase excêntrica, quando a gente vai descendo com a carga, com a barra, nós estamos trabalhando isquiotibiais. Conforme a gente vai agachando, a gente trabalha quadríceps. E conforme a gente vai subindo, quadríceps novamente, e após esse movimento aqui, né, depois dessa fase, voltamos a trabalhar isquiotibiais. Pessoal, já que a gente está falando de músculos agonistas e antagonistas, tem uma técnica avançada que é incrível, que se chama técnica agonista-antagonista. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui no canal. Lembra sempre de procurar Dan Champions mais o tema. Essa técnica, um dos objetivos, tá? E o principal é fazer com que o treino fique mais denso, ou seja, o treino dure menos. Então vamos supor, um treino de 1 hora, você consegue treinar em 40 minutos, 30 minutos. Essa técnica é sensacional. E se você tem pouco tempo para treinar, você vai amar essa técnica. No final desse vídeo eu vou deixar a indicação para vocês poderem conferir caso queiram. Muito bem, eu já vou falar o que são os músculos sinergistas, mas antes deixa eu perguntar, você está gostando desse vídeo? Então aproveite a oportunidade e se inscreva agora no meu canal para você ter acesso a vídeos como este que possam te ajudar a chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e, obviamente, prevenindo lesões. Muito bem, o que são músculos sinergistas? Na musculação, músculos sinergistas são os músculos que participam do movimento, têm uma boa ativação muscular, mas não são os músculos principais que serão treinados, pois conforme eu falei anteriormente, os músculos principais que serão treinados são os músculos agonistas. Então agora eu vou dar um exemplo de um exercício que é o remada máquina, tá? Então no remada máquina, o músculo agonista é o dorsal, tá? Mas quais são os músculos sinergistas que participam do movimento e têm uma boa ativação muscular? Deltoide posterior, bíceps braquial e antebraço, porção tanto anterior como posterior. Agora eu vou dar um outro exemplo. No caso do supino, reto com a barra ou com dumbbells, né? Então no caso do supino, o músculo agonista, ou seja, o músculo principal a ser trabalhado, é o peitoral. E os músculos sinergistas que participam do movimento, que tem uma boa ativação, é o deltoide anterior e o tríceps. Pessoal, fique até o final do vídeo, pois vocês ainda também vão aprender o que são os músculos estabilizadores. E fechando o exemplo dos músculos agonistas e sinergistas, né? Então quando eu vou fazer um agachamento livre, por exemplo, o músculo agonista é o quadríceps, ou seja, anterior de coxa. E os músculos sinergistas que participam do movimento e têm uma boa ativação, nesse caso é o glúteo máximo e também o músculo adutor de coxa. Agora eu vou explicar a importância de vocês saberem o que são os músculos agonistas e antagonistas. Então vou dar um exemplo. Suponhamos que na segunda-feira você vai treinar peitoral. Aí na terça-feira você quer treinar tríceps, certo? Nesse caso, essa não é a melhor estratégia, pelo menos na grande maioria da elaboração para esse treino de treino. A não ser que seja um treino de choque.
Mas aí é papo para um outro vídeo, tá? Então, por que não seria legal? Então, vamos supor, na segunda, você vai trabalhar peitoral, certo? Você vai fazer lá 3, 4, 5 exercícios. Só que, quando você trabalha peitoral, na grande maioria dos exercícios, ou seja, todos que são supinos, você também trabalha tríceps, a não ser nos que são crucifixos, que aí você não trabalha tríceps. Mas geralmente sempre tem, a grande maioria dos exercícios, você vai acabar trabalhando supinos, né? Então você fez lá supino reto, inclinado, declinado, por exemplo. Você trabalhou muito tríceps nesse dia. E aí no dia seguinte, você vai fazer um treino só de braço, por exemplo, tríceps e bíceps. E aí não é mais indicado, por quê? Você já fadigou bastante o tríceps no treino anterior, que no caso foi treino de peitoral, mas você trabalhou bastante o tríceps como musculocineticista. E aí quando chegar na terça, o seu tríceps já vai estar fadigado. E aí você vai fazer um treino isolador de tríceps e depois bíceps. Então, para você poder elaborar um treino ótimo para você, você tem que saber quais músculos que trabalham em todos os exercícios, quais são os músculos agonistas e quais são os sinergistas, pois assim você consegue dar um intervalo, dependendo do treino, de 72 horas ou mais, para trabalhar essa musculatura que foi sinergista desse treino de 3 dias atrás. Então vamos supor, se você treinou o peitoral na segunda, o ideal para você fazer um treino só de braço, tríceps e bíceps, vai ser na quinta ou sexta, por exemplo. E isso vale para as outras musculaturas, né? Tanto costas e bíceps, né? Você vai ter que saber o dia que você treinou aquela musculatura que teve como sinergista, vamos supor, o bíceps, no caso, o treino de costas, e aí você não vai poder treinar o bíceps no dia seguinte. Você vai dar um espaçamento de 72 horas. Mas, pessoal, esse exemplo que eu dei de 72 horas depende do volume de treino, tá? Existem várias estratégias. Dependendo quando o volume de treino é baixo, você consegue, vamos supor, treinar costas na segunda e costas na quarta, e inclusive bíceps, tá? Mas, dando um exemplo de um treino split, né? Em que cada dia você trabalha 1 ou 2 grupamentos musculares, aí você teve um volume muito grande em uma musculatura ou em duas. Aí você vai ter que dar pelo menos nas 72 horas ou mais de descanso. Muito bem, agora vamos falar o que são músculos estabilizadores. Músculos estabilizadores, conforme o nome já diz, são músculos que têm a função de estabilizar o movimento durante o exercício. Então, através dos músculos estabilizadores, você vai conseguir executar o exercício de forma correta e também prevenir lesões. Então, eles são extremamente importantes em todos os exercícios que você vai fazer, porque todos os exercícios nós usamos diversos músculos estabilizadores, o que vai variar de exercício para exercício. Então, eles são extremamente importantes. Esses músculos estabilizadores, eles participam do movimento, porém, eles têm baixa ativação muscular, ou seja, eles não são treinados durante o exercício. Muito bem, já vou mostrar para vocês a atuação dos músculos estabilizadores em 2 exercícios, tá? Mas antes, caso vocês queiram os meus serviços de assessoria esportiva, aqui na descrição vocês vão encontrar um link com todas as informações. Terei o maior prazer em levar você a chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e, obviamente, prevenir lesões. Muito bem, vamos lá. O primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês, a atuação dos músculos estabilizadores, é supino reto com halteres. Vocês vão observar que nesse exercício, 5 musculaturas vão trabalhar com estabilizadores. Olha só, em apenas um exercício, que é pro peitoral, né, como agonista, deltóide anterior e tríceps como sinergista, vocês vão observar que 5 musculaturas vão trabalhar para eu conseguir executar o exercício com estabilidade, ou seja, fazer da forma correta e prevenir lesões. Vamos lá. Muito bem, então olha só, esse é o movimento, certo? Supino reto com halteres. Então, vamos lá. Quais músculos estabilizadores tem nesse exercício? Aqui, o bíceps braquial impede com que os meus antebraços vão para fora, ó. Porque se não fosse o meu bíceps, ó, os halteres iam para fora. Então o bíceps, ó, ele faz força um pouquinho para estabilizar os meus antebraços na posição vertical. E o tríceps, ele vai atuar como estabilizador, fazendo com que os meus antebraços não vão para dentro, ó. Então, com a força do tríceps, ó, eu estabilizo os braços também na vertical. Muito bem. O antebraço anterior, ele impede com que o halter
vá para trás aqui, ó, na minha mão. Ou seja, esse movimento aqui, ó, antebraço anterior. E o antebraço posterior impede com que as minhas mãos vão para frente, ó. Ou seja, eu estabilize minha mão o mais reto possível, tá? E também temos aí o manguito rotador, né? O manguito rotador impede, ou seja, que é um conjunto de estruturas do meu ombro, né? Ele impede que os meus antebraços vão para trás e ele impede também que os meus antebraços vão para frente. Então, olha só que interessante. Em apenas um exercício, eu tenho uma atuação aí de 5 músculos estabilizadores. Muito bem, segundo exercício que eu vou mostrar os músculos estabilizadores. No caso eu vou fazer uma rosca direta com halteres. Apesar de ser um movimento mais simples, né, que é apenas monoarticular, ou seja, só estou fazendo a flexão de cotovelo, né, só uma articulação, mesmo assim eu tenho 3 músculos estabilizadores atuando. Então vamos lá. O movimento é esse aqui, né? Certo? Quais músculos estabilizadores trabalham nesse exercício? O meu deltoide anterior trabalha para que o meu braço não vá para trás. Para eu manter o meu braço nessa posição aqui, ó, o deltoide anterior está atuando. Já que o deltoide anterior ele faz a flexão de ombro. O deltoide posterior tem uma função parecida. A diferença é que ele impede com que o meu braço vá para frente. Mas lógico, eu tenho muito mais atuação de deltoide anterior, tá, pessoal? Como estabilizador. Mas o deltoide... Porque vamos supor, se eu fizer um movimento roubado, o deltoide anterior, posterior vai fazer com que eu freie esse movimento de jogar os ombros, aliás, jogar os braços para frente, tá? Ou seja, eu manter o meu braço na lateral do meu tronco, sem ir para frente nem para trás. E também temos aqui como estabilizador o trapézio. Por quê? Se o trapézio não tivesse atuação como estabilizador, os meus ombros, ó, iam ficar assim, ó. Ó, para eu manter a postura, ó, e erguer os halteres, ó, esse movimento aqui é do trapézio. Ou seja, durante todo o tempo, eu também estou usando o trapézio. Se não, ó, né? Então, você vê que interessante. Um exercício mais simples, monoarticular, mesmo assim tem 3 músculos estabilizadores para fazer com que eu faça o movimento correto e, obviamente, evite lesões. Ah, pessoal, se por um acaso vocês não sabem fazer um desses 2 exercícios, ou qualquer outro que seja, eu tenho uma série que se chama Série Execução Perfeita, que é a série número 1 no Brasil, que tem mais vídeos de execução, são um total de mais de 140 exercícios com execução perfeita, e também é a série número 1, que tem mais detalhes de execução, ou seja, para você obter o máximo de hipertrofia, o máximo de performance e, obviamente, prevenindo lesões. Agora eu gostaria de pedir a você que deixasse aqui no comentário uma nota de 0 a 10. E isso vai me ajudar a produzir cada vez mais vídeos e melhores para todos vocês. E vai levar apenas 3 segundinhos. Mais 2 coisas importantes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Aproveite e se inscreva no canal para você ter vídeos como este que possam lhe ajudar a chegar no seu objetivo da melhor forma, mais rápida e também prevenir lesões. E ative o sininho, pois assim você vai sempre estar por dentro das novidades que eu preparo para você com todo amor, carinho e dedicação. E a última coisa, conforme eu tinha falado para vocês, que ia deixar a indicação de um vídeo aqui, que é da série Técnicas Avançadas de Treino. Conforme eu havia falado anteriormente, técnica agonista e antagonista. É uma técnica fantástica que vai fazer com que você tenha um treino mais denso e consiga terminar em metade do tempo. Além de outros objetivos, tá? Então, ó, clica aqui que esse vídeo está sensacional. Então já sabe, né? Vamos que vamos, vamos para cima.